receba. Amém? Feche os seus olhos neste lugar. Vamos agradecer a Deus por esse momento de louvor, de entrega, daquilo que nós viemos aqui na casa do Pai entregar ao Senhor. Você veio aqui neste lugar para prestar ao Senhor culto. O que você veio oferecer ao Senhor nessa noite? O que você tem a oferecer ao Senhor nessa noite? Não há nada de mais valor de oferecer ao Senhor nessa noite do que a sua vida. Ofereça a sua vida ao Senhor nessa noite. Que nada nós temos nessa vida. Tudo perde o valor quando nos achegamos a Ele. Pai, aqui nessa hora, nós entregamos ao Senhor o louvor, a adoração, aquilo que já viemos entregar ao Senhor. Pai, nada temos, nada somos, tudo que temos vem do Senhor. Portanto, continua falando conosco. O Senhor já tem falado conosco através das canções. O Senhor nos impulsionou a estarmos aqui. Não permita, ó Deus, que saiamos da mesma forma que chegamos. Queremos sair daqui transformados, cheios da Tua presença, transformados pela Tua palavra. Direciona a nossa mente agora, Senhor, a estar voltada à Tua voz, à Tua palavra, à Tua semente. Que ela encontre lugar em nossos corações. Direciona, Senhor, esta igreja para que nós possamos aqui, ó Deus, prestar um culto que só o Senhor é merecedor, e que o Senhor encontre aqui neste lugar verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Fala conosco, é o que Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Você que é membro desta igreja pode se assentar. Nós queremos conhecer nossos amigos visitantes enquanto as luzes são ligadas aqui. Amém? Olha quantas pessoas estão nos visitando nessa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Que o nome de Jesus seja sempre exaltado. Esta é a casa do Pai Todo-Poderoso. Sinta-se à vontade neste lugar, e que o nome de Jesus possa prevalecer sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa encontrar lugar e fazer a transformação que Ele quer na sua vida. Amém? Pode se assentar neste lugar. Que Deus esteja assim abençoando a sua vida de modo especial. Amém? Nessa noite nós temos uma convidada especial para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Ela já está ali, já meio que já de prontidão. Eu tenho certeza que a palavra de Deus já está ali, já pronta para ser derramada sobre nós como um bálsamo neste lugar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar, quebrantar vidas, falar com você, falar com o seu coração, porque a palavra de Deus é viva e ela não volta vazia. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor. O que nós podemos fazer? Nada podemos fazer. Tudo é pelo Senhor, para o Senhor, porque a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo de Deus, e Ele faz segundo a maneira dEle. E o que eu tenho certeza é que o Espírito Santo de Deus vai falar mais uma vez ao nosso coração. Irmã Marlineide Tama, vem aqui à frente. Glória a Deus. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. A irmã Tama, mais conhecida, né, como Tama, é ali da Igreja Batista Liberdade, convidada aqui em especial, convidada não, enviada aqui também pelo pastor Vanildo, né, que estaria aqui, né? Foi um negócio assim que só Deus é que para explicar. E a Deus toda a glória, não é? Mas eu tenho certeza também que o inexplicável de Deus vai ser explicado em cada coração, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra como Ele quer, a maneira dEle, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai direcionar os nossos corações à palavra dEle, amém? Aí mesmo no seu lugar, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, mais uma vez, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor fez, e aquilo que Ele vai fazer, através da vida Mantama, aos nossos corações neste lugar, amém? Deus, aqui estamos diante do Senhor, queremos ouvir a Tua voz, fala conosco, direciona o nosso coração a estar pronto, preparado para ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, a vida de Mantama para falar ao nosso coração, que ela seja a boca de Deus aqui neste lugar, e que nós possamos ouvir a Tua voz. Prepara, Senhor, o nosso coração.
Deixe os nossos ouvidos atentos e que nós possamos aqui, ó Deus, sair cheios da graça e do teu favor nessa hora. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos visitado, tem falado conosco e não vai ser diferente nessa noite. Vai ser especial. E nós queremos aqui, ó Deus, sermos cheios de Ti. Obrigado por tudo. Fala, usa, Senhor, a vida da Mantama como o Senhor quer. Que a mente dela agora seja cativa ao Senhor para falar aos nossos corações. É o que te pedimos com a Tua ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Liberdade neste lugar. Fica à vontade. Deus abençoe. Já tem o microfone. Já tem aqui. Não, esse aqui é só para gravar. Esse aqui você vai falar. Ainda vou falar com isso. E assim é. Glória. Graça e paz, irmãos. Amém? A minha saudação é essa, tá? Que a graça do Senhor Jesus se faça presente, né? Esteja nos nossos corações aqui nesta noite. É um prazer muito grande estar aqui falando, né? Trazendo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou no meu coração para o coração de cada um de vocês nesta noite. E eu digo que hoje eu tenho honra, dupla honra. Primeira honra é por estar aqui falando com vocês. E a segunda honra é porque eu estou substituindo o meu pastor. Nós temos um acordo que é assim, eu sou convidada, aí eu aceito. Aí daqui a pouco eu lembro que eu não posso, aí eu vou lá, pastor, por favor, me substitui lá. Tá bom, tudo bem. Aí quando ele faz assim comigo, eu não posso dizer não, né, gente? Então, anteontem, ele me mandou uma mensagenzinha bem carinhosa e aí falava assim no final, diz que sim, diz que sim. Eu falei, como, pastor? Como dizer não? Mas, irmãos, é muito bom. E eu aceito, e quando eu aceito tranquila. Porque quem vai falar não sou eu. Eu não falo. Por mim mesma, eu não estaria aqui. Eu já me coloquei à disposição do Senhor e eu creio, e eu já disse para Ele, Senhor, fale, é o Senhor que vai falar. E um dia, quando o Senhor me colocou à prova, e eu já contei isso aqui, eu acho, porque eu saio contando em todos os lugares, me colocou à prova, irmãos, para eu pregar num velório. Um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida. E morreu um homem não crente, não evangélico, que não ia à igreja, um homem com trocentas esposas, um homem adúltero, um homem pecador mesmo, daqueles que só a graça de Jesus, mas a filha daquele homem era da nossa igreja e o nosso pastor estava em viagem. E eu recebi um telefonema, Tama, o pai de fulaninha faleceu e não tem lugar para ele ficar. Por que não tem lugar? Porque ele tinha muitas esposas. E uma esposa não queria deixar que o corpo ficasse na casa da outra. Vocês estão entendendo? Então, vai para onde esse corpo, meu Deus? Irmã, tentamos entrar em contato com o nosso pastor, não conseguimos, eu liberei lá, deixa lá mesmo, vamos lá. E quando eu cheguei lá à noite, né, vamos lá ver como é que está a situação. Olha, precisa fazer um culto aqui, porque tem muita gente, precisa fazer um culto. Eu falei, é mesmo, precisa fazer um culto. Precisa, né, que a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Precisa fazer o culto. Pois é, Tama, aí você prepara lá e você prega. Gente, amanhã, 11 horas, o culto. É mesmo, fui para casa, meio assim, muxurunquinha, né, pregar no velório. Irmãos do céu, fui dormir. Mas eu acordei de madrugada, pastor Gabriel, com uma crise de labirintite, daquela que rodava tudo. E eu virei para o meu marido e falei, amor, eu estou passando mal. Você tem o quê? Eu acho que eu estou com labirintite, está rodando tudo. E aí os homens nessa hora, bênção, né, que eles são. Ele virou a mãozinha assim para trás e falou, dorme que sara. É assim? Não é assim? Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu? E eu falei, meu Deus, e agora? E fiquei ali, e dormi de novo, né? Porque a labirintite te deixa tão tonta que você dorme de novo. E quando eu acordei de manhã, ele, e aí, já está bom? Já está boa? Já tá boa. E eu disse, não estou boa. Ele, peraí, levantou, foi logo para a farmácia, foi lá embaixo, desceu, conseguiu um chá, fez um chá, trouxe esse chá para mim e sumiu. O homem sumiu. Daqui a pouco chega ele com um monte de remédio e falou bem assim, o farmacêutico falou para você tomar isso aqui. Com 10 minutos você toma isso aqui. E isso deve ser anemia ou, falou lá outra coisa, ou estresse. Esse estresse.
Eu falei, amor, sei lá, o que importa que seja isso? Pois é. Mas aí a esposa do pastor, minha sobrinha, né, me ligou. E aí, Tama, eu falei, Léia, eu estou mal. Estou mal. Não, Tama, vamos orar, porque tem que ser você. E aí, meus irmãos, fomos orar. E eu fiquei ali naquela coisa, naquela luta, e vai melhorando. Daqui a pouco ela me liga de novo. Tama, anteciparam o culto, porque as mulheres estão brigando. Oi, irmão, pelo amor de Deus, né? As mulheres estão brigando, Tama, o culto tem que ser às 10 horas. E o maridão lá, né? Eu acho que com medo de sobrar para ele, já melhorou, amor? Já melhorou? E aí vamos, né? Quando cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar nesse culto, gente? Culto fúnebre de uma pessoa triste mesmo, de vida, já tinha morrido. O velório cheio de bêbado, porque o pessoal passou a noite toda bebendo ali, e que aquela coisa, e aí Deus falou comigo. E a gente aprendeu com o nosso pastor Albernaz, de que quando você não tem nada para falar do morto, fala da morte. Quando você vai para um velório e você não tem nada para falar do morto, você fala da morte. Então, naquela hora, eu falei, é da morte. E aí veio lá Eclesiastes 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. E mensagem, viu, irmãos? Como Deus fala. E quando eu saí, e todo mundo de olho em mim, né? Com medo de eu desmaiar lá na frente. E quando terminou a mensagem, eu desci toda meio ainda e vamos embora, e fomos embora. E aí, quando chegou em casa, eu pensei, meu Deus, o Senhor falou. Eu não sabia o que eu ia falar naquele culto. Eu nunca havia falado num culto fúnebre, apesar de ter ido em muitos cultos fúnebres, mas eu nunca tinha falado. Mas o Senhor falou. Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Naquela hora eu me coloquei à disposição do Senhor. Eu falei, de hoje em diante, eu não digo não para nenhum convite. Porque, Senhor, eu já sei que não sou eu, mas é o Senhor que faz a obra. Eu não devo confiar em mim, nos meus conhecimentos, porque eu não sei nada. Eu não conheço nada. Quem sabe tudo é o Senhor. Então, é por esse motivo que eu estou aqui. Eu vim substituir o pastor Vanildo na Igreja Batista Peniel. Então, aqui estou eu e nós vamos, então, ver o que é que Deus tem a falar nesta noite na vida da igreja, porque já falou ao meu coração. E você quer ouvir a voz de Deus? Amém? Nós já estamos ouvindo, né? Cada louvor aqui que estava ali, a gente fica bêbado, né? Da presença do Senhor nas nossas vidas quando a gente vê. E a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês, revendo algumas carinhas assim que nunca mais eu vi, que eu conheço, né? Já estivemos algum tempo juntos. Mas eu quero agora convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel 7. Samuel 7, nós iremos ler 2 versículos desse capítulo e depois nós vamos para 2 Samuel. Segundo livro de Samuel. Amém? E diz assim, os irmãos podem ficar sentados, né? Mas reverentes à palavra de Deus. E os homens de Quiriate-Jeari vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Quiriate-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. Eu quero que você volte aí no finalzinho do capítulo 7, que diz assim, santificaram ou consagraram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E a arca do Senhor passou ali, na casa daquele homem, na casa de apenas 20 anos. Vamos agora para 2 Samuel 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Eu acho que vai ter que buscar mais água daqui a pouco, porque eu bebo muita água quando eu estou
assim na frente, sabe? Amém? E a arca, diz assim, e a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Amém? A arca ficou na casa de Abinadab quanto tempo? E a arca ficou na casa de Obed-edom quanto tempo? 3 meses. E aí a gente vai entrar no contexto. A gente precisa saber que arca é essa? O que esse negócio estava fazendo? Foi para a casa de Obed-edom, ficou 20 anos, depois foi para a casa de Obed-edom, não, de Abinadab, ficou 20 anos, depois foi para a casa de Obed-edom e ficou 3 meses. Meus queridos, quando o povo do Egito estava indo rumo à terra prometida, naquele deserto enorme, a gente sabe que ali Deus se mostrava a eles através, durante o dia, de uma coluna durante o dia, uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Era a presença de Deus ali, mostrando que Ele estava ali, protegendo aquele povo durante o dia e protegendo também aquele povo durante a noite. E muitas coisas aconteceram ali. Deus fez muitos milagres para aquele povo naquela viagem. Mas quando eles chegaram, quando eles se firmaram na terra para onde eles iam, então lá Deus disse: agora não tem como mais usar coluna de fogo, nem coluna de nuvem. Agora vai ser a arca. E ele já havia dito para Moisés, já havia dado a ordem a Moisés, porque Moisés era o líder daquele povo. Olha, faça uma arca. E ele deu todas as informações de como seria aquela arca. Como seria aquela arca? Não era a arca de Noé, não, viu, gente? Às vezes, quando fala de arca, a gente vai logo para Noé e acha que... Não, era tipo um caixote, uma caixa. Ele dá toda a medida, tudo direitinho. Mas essa arca era diferente. Era uma arca feita de madeira de acácia, toda revestida no ouro. Toda revestida no ouro. A madeira, para firmar, né, era a acácia, mas essa arca deveria ser toda revestida no ouro. Em cima, no propiciatório, que era o lugar onde se fazia os holocaustos, né? Ali em cima, teria que colocar 2 querubins, um de um lado, outro de outro, um virado para o outro, e olhando para baixo, porque ali estava a presença de Deus. Ali estava a presença de Deus naquela arca. Mas não somente a presença de Deus, também ali dentro estava um vaso com maná, aquele maná que eles comiam durante a viagem para a terra prometida. E ali também estava a vara de Arão. Era para estar ali dentro daquela arca. Naquela arca tinha que ter 2 argolas de cada lado e tudo de ouro, tá? Muito ouro mesmo. E 2 varas para colocar ali daquelas argolas, e era para carregar a arca ali, segurando naquela vara, né? Deveria ser o quê? 4 homens, né? 2 de cada lado, 4 homens ali. Mas não era qualquer um que carregava a arca. Para carregar aquela arca, deveria ser um levita, alguém da tribo de Levi. Não poderia ser uma pessoa qualquer para levar a arca. E aquela arca ali, ela simbolizava a presença de Deus. E então, aquela arca Moisés colocou lá no tabernáculo quando eles chegaram. E era assim, toda vez que tinha guerra, que tinha batalha, a arca tinha que ir com o povo de Israel. Porque quando a arca ia, era notório de que a presença de Deus estava com eles. E onde há a presença de Deus, há derrota? Não. Então o povo vencia.
mas vencia porque a presença de Deus estava ali através da arca. Então, a arca tinha todo esse ritual. Mas, lá no 1 Samuel 4, vai dizer que os israelitas foram para uma guerra com os filisteus. E quando eles chegaram lá, os israelitas sempre venciam guerra. E quando eles chegaram, eles não levaram a arca. E aí, o texto vai nos dizer que os filisteus mataram 4.000 homens. 4.000 israelitas. E aí, os que sobraram, vieram embora. O que aconteceu? Mas nós nunca perdemos batalha, e agora? O que aconteceu? E aí, eles se lembraram, a arca. Vamos, então, levar a arca agora para a batalha. E aí, eles pegaram a arca, levaram a arca para a batalha, e lá, sabe o que aconteceu? Na primeira, morreram quantas pessoas? 4.000 pessoas. Na outra, que a arca estava presente, morreram 30.000 pessoas. O que aconteceu? Se a arca estava lá, se a presença de Deus estava lá. Vocês sabem o que aconteceu? Eles levaram a arca não confiando de que Deus estaria com eles, de que Deus o ajudaria, de que Deus venceria aquela batalha por eles. Mas eles levaram a arca como amuleto. Vocês já ouviram isso? Vocês já entraram naquelas casas em que tem uma Bíblia aberta lá no Salmo 91? E você fica um mês sem ir lá, e quando você chega lá de novo, a Bíblia está no Salmo 91? E você vai de novo e está lá o Salmo 91. Aquilo ali é o quê? É o amuleto. Não está servindo para nada. Está ali porque acha que por a Bíblia estar aberta no Salmo 91, ela vai abençoar, vai ajudar. E Deus não aceita isso. E aí alguém pode dizer, mas a intenção daquele povo foi... Mas Deus não quer saber de intenção, não. Deus quer saber de obediência. É obediência. Não façam as coisas, meus irmãos, desobedecendo a Deus, mas com a intenção de obedecer, que Deus não está nem aí para isso, não. Deus não vai aceitar, porque Ele quer obediência. E Deus queria que levassem a arca, mas notando a presença dEle ali, observando a presença dEle ali. E então, o que acontece? A arca, naquele dia, é roubada. Ela é roubada pelos filisteus. E os filisteus levam aquela arca e colocam... Os filisteus eram pessoas inimigas do povo de Deus. Eram pessoas que tinham os seus próprios deuses. E um deles era o deus Dagom. Então, eles pegam aquela arca e levam e colocam no templo... também chamada de Casa de Dagom, que era o deus deles, uma imagem. E aquele rei, aquele deus está ali. E eu imagino de que aquele deus estava num lugar, num móvel, e colocaram a arca no chão. E aí os filisteus colocaram lá e foram embora, roubaram a arca. Israel ficou sem a arca. E quando então eles voltaram, no dia seguinte, Dagom estava caído. Dagom estava caído de cabeça para baixo. E aí eles falaram, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Consertaram Dagom, foram embora. Quando chegaram no outro dia, passou mais uma noite, chegaram no outro dia, Dagom estava agora não só caído, mas ele estava caído com a cabeça quebrada e com as mãos cortadas. Ele estava sem cabeça e com as mãos cortadas. E aí os filisteus amedrontaram. Misericórdia, não, nós não podemos ficar com essa arca aqui não, isso é coisa da arca. Isso é coisa da arca, não podemos ficar com essa arca daqui. E aí pegaram então a arca e levaram. Aí é que a arca vai lá para a casa de quem? Não, primeiro Abinadab. Vai lá para a casa de Abinadab. E Abinadab logo ali reúne com o povo e consagra um filho dele para tomar conta da arca, ou melhor, para guardar a arca, e ele guarda e a arca fica lá
por 20 anos. E aí, meus queridos, a Bíblia diz isso e ela não diz mais nada. Não diz o que aconteceu ali na casa de Abinadab. A arca ficou ali por 20 anos e não aconteceu nada de extraordinário na casa de Abinadab. A presença do Senhor estava ali, mas nada mudou. Nada mudou na vida de Abinadab, porque ninguém ficou sabendo de nada. Mas o rei Saul, que era o rei dessa época, morreu. E aí, quem vai substituir Saul? Davi. Tem um povo aqui que vem mesmo para EBD, hein? Aprende mesmo, estou gostando de ver. E aí, então, Davi fica sabendo que a arca ficou desaparecida esse tempão todo. Os israelitas não sabiam onde estava a arca. E aí, quando Davi se torna rei, ele fica sabendo que a arca está na casa de Abinadab. E então ele vai para pegar, arranja as pessoas, muito obrigada, meu filho, manda as pessoas para poder pegar, para trazer a arca para Jerusalém. Ô, meus queridos, mas qual era a ordem de Deus? O que Deus tinha mandado fazer? Somente os levitas. Ninguém podia tocar na arca. Se tocasse, morria. A Bíblia tem um texto aí que fala que uns lá curiosos queriam ver o que tinha dentro da arca. Aí foram olhar, morreram. Morreram. Olha como a presença do Senhor é forte. Como a presença de Deus é grande. E então, levaram e colocaram Uzá, filho de Abinadab, para também ir junto, levando a arca. Só que eles fizeram um carro de boi. Um carro de boi, para poder colocar a arca em cima e levar. Não era carro de boi que era para levar a arca. Deus não tinha mandado fazer isso. Deus colocou aqueles trecos lá para poder levar a arca. E então, Uzá foi junto. Na estrada, os bois, eu acho que já estavam velhos, não sei como, tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a arca ia para cair. Quando a arca foi para cair, Uzá, o que tomava conta da arca lá na casa do pai, pegou na arca, para a arca não cair. O que aconteceu com Uzá? Morreu. Morreu. Aí você pode também pensar, mas a intenção do coitado do Uzá era boa, gente. Uzá não queria deixar a arca cair. Era isso que ele queria. Mas, mais uma vez, eu digo, cuidado com a sua intenção. Se estiver contra a vontade de Deus, se estiver contra o que Deus mandou que você fizesse, não vai adiantar e você vai ser punido. É pecado. E então, olhando lá para uma casinha na estrada, encontraram a casinha de Obed-Edom. A Bíblia fala que era uma casinha simples, porque Obed-Edom era um homem simples. E então, Davi já não queria mais saber da arca. Não, deixa essa arca aí, não vou levar essa arca para lá não. E então, colocaram a arca na casa de Obed-Edom. E lá na casa de Obed-Edom, lembra do que está dizendo? A Bíblia diz... 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Em quantos meses, meus irmãos? 3 meses. Quantos meses ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Não foram meses, não foram anos. 20 anos e nada de especial aconteceu, nada de importante, nada de extraordinário, nada de sobrenatural aconteceu na casa de Abinadab. Mas na casa de Obed-Edom, as doenças que eles tinham foram curadas. A esposa de Obed-Edom era estéril, teve filhos, foi curada. A plantação de Obed-Edom rendeu, melhorou. Obed-Edom foi completamente, ricamente abençoado pela presença da arca na sua casa.
E isso caiu aos ouvidos de Davi, lá em Jerusalém. E Davi então disse: vamos na casa desse moço, vamos lá buscar a arca então. E aí, meus irmãos, me emociona essa parte. Me emociona, porque quando Davi chegou lá com o pessoal para levar a arca, Obed-edom tinha passado 3 meses com aquela arca, tinha visto a presença de Deus na sua casa, tinha visto o agir de Deus na vida da sua família, os seus bens aumentaram, Obed-edom prosperou ali, porque a presença de Deus estava ali com ele. E quando então Davi chega e pede que vai levar a arca, Obed-edom não pôde ficar. Aí ele chega para Davi e diz: não, eu quero ir, me leva junto com a arca. Eu não quero ficar aqui, olha, me leva lá onde vai colocar a arca. Eu fico sendo o porteiro, eu fico lá sendo o porteiro, mas me leva com a arca. Obed-edom já não sabia mais viver sem a presença de Deus. Obed-edom queria a presença de Deus na sua vida. Obed-edom queria estar perto da presença de Deus. E Davi levou. E a Bíblia diz que lá no templo de Jerusalém, Obed-edom se tornou um levita. E Obed-edom pegava o seu instrumento musical. Todos os dias, ele sentava em frente à arca e ali ele ficava louvando, adorando, bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Aí há uma pergunta. O que nós estamos fazendo com a presença de Deus? Abinadab apenas guardou. Obed-edom honrou. Abinadab deixou aquilo lá. Eu imagino que no dia que chegaram para buscar aquela arca, ele deve ter dito: leva mesmo, isso está sendo um peso aqui para mim, esse negócio aí, leva, isso, vou ficar livre. Isso é um peso, esse negócio aí ocupando espaço na minha casa, leva. Abinadab não soube aproveitar a presença de Deus. E nós podemos pensar, o que nós estamos fazendo com a presença de Deus? Nós sabemos que Deus está em toda parte, que Deus está conosco, que Deus está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Mas como nós estamos agindo? Como Abinadab ou como Obed-edom? Como nós estamos agindo? Não dando importância, fingindo que não tem ninguém ali com a gente, ou amando, honrando, obedecendo como Obed-edom. Meus queridos, isso é muito sério, porque às vezes nós fazemos coisas que, se Deus estivesse ali, visivelmente, como homem, perto de nós não faríamos. Como tem sido o namoro dos jovens cristãos? Deus está presente. A arca está lá. Deus está presente, porque agora Ele está em você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós pegamos o nosso celular, o que é que nós estamos vendo? Lá no quarto, sozinhos, o que é que nós estamos olhando no nosso celular? A presença de Deus está aí, está lá, está com você, onde você estiver. A presença de Deus está ali. E nós precisamos honrar a presença de Deus. Nós precisamos nos alegrar com a presença de Deus. Mas por que será que Obed-edom foi tão abençoado? E eu tirei aqui algumas lições, para nós meditarmos sobre essa presença de Deus, através ali daquela arca, na casa de Obed-edom, e que trouxe tantos benefícios para aquele homem e para toda a sua família. Primeiro, ele foi abençoado com a presença da arca, porque ele recebeu a presença de Deus com temor e com reverência. Com temor
e com reverência. Muitos, meus irmãos, sofrem consequências porque não tem mais temor a Deus. Tudo virou balela. Nada mais é tão importante, já não temem mais a Deus. Não tem esse temor a Deus. A arca não era um objeto qualquer, ela representava a santidade de Deus. E Abinadab não aproveitou isso. Obed-edom não. Obed-edom entendeu que ali estava a santidade de Deus. Ali estava o Deus Todo-Poderoso. Ali estava o Deus vivo. Ali estava o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus sustentador do universo. Obed-edom entendia isso e por isso ele amava a presença de Deus. Nós temos amado a presença de Deus. O que nós temos feito para nós mostrarmos, para que as pessoas vejam que nós amamos a presença de Deus? Que esse Deus é real nas nossas vidas. Muitos em Israel tiveram até medo de receber a arca em casa depois da morte de Uzá. Tiveram medo, mas Obed-edom recebeu a arca na sua casa com alegria. Ele recebeu com prazer. Quando você vem à igreja, como é que você vem? Você vem com prazer? Ou você vem porque, hoje eu tenho que ir para a igreja? Hoje eu tenho que ir para a igreja. Criança que tem isso, né? Algumas. As daqui são todas crentes, graças a Deus. Eu vejo essas meninas aqui de mãos assim nos vídeos que eu falo, meu Deus. Aliás, irmãos, vamos dividir aqui as crianças. Isis foi da minha igreja, ela sabe, né, Isis? Vamos dividir aqui, manda um pouco lá para a Liberdade, gente, por favor. Lá não tem criança, não. Lá não tem, não. Mas aqui são crianças que, graças a Deus, são crianças que já sabem como adorar essa presença, como sentir essa presença, como temer a essa presença. Mas água. Outra coisa também que nós podemos ver aqui por que Obed-edom foi abençoado e Abinadab não foi. Gente, eu fico imaginando, eu fico assim, gente, a arca ali na casa de Abinadab, 20 anos, e o homem do mesmo jeito que era, quando a arca chegou, passa 1 ano, 2, 10, 20, o homem estava do mesmo jeito. Tem gente que vem para a igreja e é assim. Fica na igreja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você não vê nada de novo. Você não vê mudança nenhuma. Você não vê nenhuma transformação, porque não está temendo a presença, não está buscando a presença, não está se entregando a essa presença maravilhosa que é a presença de Deus. Mas outra coisa também, Obed-edom, ele tinha um coração grato. E coração grato, meus queridos, é coração comprometido. É um coração comprometido. Obed-edom sabia quem estava na casa dele. Obed-edom tinha certeza de que ali estava o Rei dos Reis. Ali estava o Todo-Poderoso. E Obed-edom, então, se prostrava diante daquela presença. Obed-edom amava aquela presença. E por isso, tantas coisas aconteceram na vida de Obed-edom. Eu fico imaginando se lá atrás, se Abinadab ficasse sabendo que estava acontecendo tanta coisa na casa de Obed-edom. O que será que ele teria pensado? O que será que ele teria pensado? Mas às vezes nós somos assim, nós não recebemos a bênção porque nós não buscamos, nós não recebemos a bênção porque nós não nos entregamos, e quando o outro é abençoado, a gente fica questionando. A gente fica questionando por que foi abençoado. O que aconteceu ali? O que está acontecendo aqui? Você viu o que aconteceu com fulano? Deus tem bênção para todo mundo. Deus tem bênção para todos.
Basta nós estarmos com a nossa vida voltada para esse Deus todo-poderoso, para esse Deus que busca nos encontrar em todos os instantes, onde nós estivermos. Obed-edom também, ele não rejeitou a responsabilidade. Abrigar a arca significava risco, porque se fosse tratada de maneira errada, haveria um juízo, haveria a morte. Mas ele arriscou e ele deixou que a arca ficasse ali. Mesmo sabendo disso, Obed-edom aceitou o desafio e se dispôs a hospedar a arca na sua casa. Você já abriu a sua casa para Jesus? E eu quero te dizer uma coisa, que muito mais do que aquela casa física, eu estou falando dessa casa aí. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa, morada de Deus. Você já abriu a sua casa para Deus morar? Mas Obed-edom também foi abençoado. Outro motivo porque Obed-edom foi abençoado é porque ele e sua família se consagraram à presença de Deus. Não tem coisa melhor do que você, toda a sua família, ser consagrado ali à presença de Deus. Buscar essa presença. Estar diariamente em comunhão com essa presença, buscando realmente essa presença. Outro motivo é porque a presença de Deus é fonte de vida e de multiplicação. A mulher estéril foi curada e teve muitos filhos. A plantação de Obed-edom talvez estava lá ruinzinha, e Deus então, a presença ali do Senhor, a presença de Deus então fez com que o clima melhorasse, a plantação melhorasse, e tudo ali na casa de Obed-edom foi só melhorando. E nós precisamos, meus irmãos, fazer como Obed-edom. Nós precisamos temer essa palavra. Nós precisamos mostrar ao povo que a bênção não está no objeto. E foi isso que Obed-edom fez. A bênção não estava na arca em si, mas a bênção estava em Deus. Na presença que aquele objeto representava para o povo. Não foi a arca em si que deu prosperidade, mas foi o Deus da arca. A nossa fé não tem que ser na arca de Deus, mas no Deus da arca. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que muda histórias de vidas, como mudou a casa de Obed-edom. Eu creio que Obed-edom nunca mais parou de dar esse testemunho do que aconteceu na casa dele, a partir do momento em que ele hospedou a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho. E assim como Obed-edom, meus queridos, quando nós abrimos o nosso lar, o nosso coração, a nossa vida para a presença de Deus, Ele derrama bênçãos invisíveis para nós. Ele derrama paz, Ele derrama transformação, prosperidade e legado espiritual. E a minha pergunta agora é a seguinte: você tem guardado ou você tem honrado a arca? Essa presença tão importante. E a segunda e última pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem é você? Quem é você? Obed-edom ou Abinadab? É momento de nós pensarmos. É momento de nós refletirmos. Quem sou eu? Quem entrou aqui hoje? Foi Obed-edom ou foi Abinadab? E quem está saindo aqui hoje? É Obed-edom ou é Abinadab? E que Deus nos abençoe.
Gratidão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quem é você neste lugar? Obed-edom, Abinadab, a palavra de Deus trazida ao nosso coração nessa noite, guardada ou honrada. Que o seu coração hoje, nessa noite, possa primeiro abrir espaço para que Jesus hoje possa adentrar a sua casa. Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você seja a pessoa que vai abrir a porta do seu coração para que Jesus agora possa adentrar e fazer contigo morada. A palavra de Jesus em Apocalipse também vai dizer o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, pois, ouvir a minha voz, escutar a minha voz e abrir a porta, se você abrir a porta do seu coração, então Jesus vai adentrar ao seu coração, vou ceiar com Ele, fazer festa com Ele, e Ele haverá de fazer festa comigo. É uma resposta que você precisa dar hoje ao Senhor Jesus nessa noite. Você tem aberto a sua vida para que Ele faça morada, para que Ele faça transformação, para que Ele faça mudança? Jesus, Ele quer nessa noite fazer uma mudança total na sua vida. Feche os seus olhos neste lugar. Nós vamos agradecer ao Senhor pela palavra dEle, recebida ao nosso coração, mas não sem uma decisão sua. É uma noite de decisão. É uma noite em que você precisa abrir a porta do seu coração, para que Jesus possa fazer a transformação. A presença dEle agora haverá de fazer novas todas as coisas. Você está pronto para essa transformação, para essa mudança? Talvez você tenha vivido anos e anos da mesma forma, do mesmo jeito. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem várias vezes. Talvez você já tenha sabido, sim, que Jesus traz a transformação, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Eu conheço Ele, mas você é conhecido dEle? Você é conhecido do Senhor? A presença dEle transforma a sua vida, mas é necessário que você abra o seu coração nessa noite. Feche os seus olhos neste lugar, eu quero orar pela sua vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus aqui foi ministrada, encontrou lugar, espaço em seu coração, mas o que nós queremos é que essa palavra permaneça em sua vida. Pai, aqui neste lugar, a Tua palavra foi semeada, a Tua palavra foi entregue aos corações, tantos corações aqui sedentos pelo Senhor, querendo tão somente uma direção do Senhor, uma direção do céu. Vieram até este lugar aqui desesperados talvez, vieram até este lugar talvez cansados, extasiados de viver mais um dia sem uma mudança, sem algo que transforma o coração, e querem aqui neste lugar enxergarem, ó Deus, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que nos conhece. Pai, fala esses corações. Pai, ministra esses corações sedentos. A nossa única resposta, a nossa única esperança está no Senhor. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Muitos aqui estão vivendo uma vida tão somente, ó Deus, por viver. Nós não queremos isso, Deus. Nós queremos uma nova vida. Nós queremos vida e vida abundante. O Senhor é aquele que nos traz vida abundante, ó Pai, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Senhor. Portanto, Tua palavra aqui foi ministrada, colocada em cada coração. Nós te pedimos agora que toda a guerra espiritual agora, que está acontecendo agora para segurar este coração, para deixar este coração com a porta fechada à Tua presença, nós te pedimos agora que Teu Espírito Santo agora, Deus, possa prevalecer, e que esses corações possam abrir agora a porta, Deus, para que o Senhor possa adentrar. Fala,
ministra esses corações. A tua presença é doce, a tua presença é maravilhosa, a tua presença é abundante sobre nós. A tua presença traz prosperidade sobre nossa vida. A tua presença traz mudança, traz transformação. Nós jamais seremos os mesmos ao nos encontrarmos com o Senhor e abrirmos o nosso coração de modo completo. Por isso, nessa noite, Senhor, que nós possamos ver aqui vidas rendidas ao Senhor e dizendo ao Senhor: pode entrar, a casa é sua. Dizendo ao Senhor: pode entrar, faça morada, faça uma nova morada, faz aqui, ó Deus, mova aqui tudo do lugar, como o Senhor quer, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Assim, ó Deus, como disse João Batista, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. É o que nós queremos aqui nessa noite, vidas rendidas aos teus pés. E nessa hora, Senhor, nós queremos que o Senhor, ó Deus, faça a transformação como o Senhor quer. A obra é tua. Nós tão somente aqui, ó Deus, lançamos as sementes, lançamos a tua boa palavra aqui neste lugar. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que encontra lugar em nosso coração. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor complete a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louve ao Senhor neste lugar, adore a Ele. Eu chego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros para carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar tua glória, Deus. E eu te dou os meus ombros para carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. E eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória, Senhor. A tua glória, a tua glória. Tua glória, ó Deus, a tua glória, Cristo em minha esperança da glória, Cristo em minha esperança da glória, Cristo em minha esperança da glória.
por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar tua glória, Senhor. Manifestar tua glória, Aleluia. Deus. Porque diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, eu dissera que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão desprezados. Você que quer honrar a palavra do Senhor nessa noite e abrir a porta do seu coração ao Senhor, para que Ele faça morada neste lugar, você tem a oportunidade nessa noite de se entregar totalmente a Ele. Você que entendeu essa mensagem e entendeu que Ele quer fazer morada em sua vida e entregar a sua vida tão somente a Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você aqui à frente para orar pela sua vida. Eu haverei de honrar aqueles que me honram, haverei de desprezar aqueles que me desprezam. Se você entendeu essa mensagem, pare de tão somente guardar tão somente a presença do Senhor. Mais um tempo, mais um dia, para depois. Honre a presença do Senhor com toda a sua vida. Com toda a sua vida. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor nessa noite. E eu quero te convidar nessa noite a fazer isso. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, aqui neste lugar, você tem a oportunidade de fazer isso, em nome de Jesus. Se você também está afastado do caminho dele e entende que não pode mais viver distante da palavra dele, da presença dele, você tem a oportunidade também de vir e se lançar nos braços do Pai. Você tem essa oportunidade nessa noite. Há alguém aqui neste lugar? Se não há, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Coloque a sua mão em seu coração agora. Eu quero orar pela sua vida, agradecido por tudo aquilo que Deus falou aqui neste lugar e nos visitou, e que continuará falando com a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus pela palavra, agradecidos a Deus por este culto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus continuará a obra que Ele começou na sua vida. Deus, aqui nós entregamos nossa vida ao Senhor. Pai, eu compreendo a Tua palavra, eu ouvi a Tua voz. Pai, permita que a Tua voz, ó Deus, encontre espaço em meu ser, espaço em meu coração. Permita com que a Tua presença, Senhor, encontre lugar em minha vida, para que eu possa, Deus, viver segundo a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida. Fala, Senhor, conosco cada vez mais. Não permita, Deus, que sejamos tão somente ouvintes em um domingo. Nós queremos ouvir a Tua voz todos os dias. Nós queremos a Tua presença todos os dias. A Tua presença, Senhor, é o que nos satisfaz. Pai, continua conosco, visitando, sondando nossos corações, os nossos caminhos maus. Nós nos arrependemos deles agora, porque nós queremos uma nova rota, uma rota em direção ao Senhor, olhando tão somente para o Senhor. Visita cada um dos que aqui estão, cada um dos que aqui ouvir a Tua doce voz, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, que eles possam ser visitados pelo Senhor. E nós te pedimos uma semana debaixo da Tua graça, uma semana debaixo do Teu favor, uma semana protegido pela presença do Espírito Santo de Deus. Continua falando conosco, Senhor. Não permita que ouçamos a Tua voz hoje e durante a semana não ouçamos mais. Não, nós queremos ser incomodados, nós queremos ser, ó Deus, cheios cada vez mais da Tua presença. Visita as nossas vidas, visita as nossas casas. É o que te pedimos, já agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida,
que o Espírito Santo de Deus alcance o seu coração, que você possa sair aqui deste lugar cheio da presença do Senhor, que a presença do Senhor, você possa carregar essa presença durante toda a semana, e que o Espírito Santo de Deus continue falando de modo especial. Não saia deste lugar sem abraçar o seu irmão, não saia deste lugar sem abençoar a vida de muitas vidas. Lá fora também, a cantina também, você vai estar abençoando mais vidas. A reforma da casa de Irmã Maria, não deixe de contribuir. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida.